Eu não sei como eu estou vivo hoje, e vou relatar como tudo aconteceu. Sou um advogado divorciado. O passar dos anos e o excesso de trabalho me mostrou que eu deveria me sentir mais feliz, e eu não conseguia. Por uma questão de carinho à minha ex-mulher, não achei justo manter a relação, uma vez que eu já não sentia mais afeto ou atração por ela. A separação foi muito tranquila, pois apesar de não termos mais proximidade, nós ainda éramos muito amigos. No processo de separação, destinamos parte do que conquistamos de uma maneira justa. Logo, resolvi eu me mudar para outro lugar com o recurso que eu tinha. Passei alguns dias na internet em busca de uma residência adequada para mim, mas com um espaço suficientemente grande para ocupar minhas pilhas de livros, além de ter uma estrutura bacana para a visita de amigos e familiares. Nos primeiros dias, tudo que eu procurava estava dentro do orçamento. Um andar, 3 quartos, uma sala e uma cozinha. Então, não estava difícil procurar. Porém, o complicado era encontrar algum local com um porão, pois eu precisava disso para despachar minhas coisas de trabalho. Então, me surpreendi ao encontrar uma casa com tudo que eu precisava e com um porão. Ela estava disponível para compra ou aluguel. A princípio, decidi alugar por um tempo, o suficiente para saber se eu iria me adequar àquela região, que ficava até próximo do meu trabalho, uns 10 quilômetros no máximo. Porém, o valor me chamou a atenção. Estava 50 mil abaixo do valor de mercado. Eu entrei em contato com a corretora, que me informou se tratar de uma casa antiga, com móveis antigos, mas nada além disso. Eu resolvi dar um Google, pois geralmente casas com valores abaixo têm uma tendência de trazer históricos de assassinatos ou problemas de encanamento. Resolvi arriscar e a visitei. De fato, era uma casa antiga, mas muito bem conservada. Haviam móveis montados por todos os cômodos, e no porão, manchas e manchas de resíduos que eu não fazia ideia do que era, mas não era nada assustador. Contudo, se tratava de experiências do antigo morador. Pela internet, eu descobri que morava um homem famoso por ser um dos maiores químicos e biólogos da região, que morreu por decorrência de um infarto, aos 85 anos de idade. Investiguei sobre as filhas dele também, pois os quartos estavam todos mobiliados com coisas de criança, e tive pouca informação, apenas de que elas haviam falecido com a idade entre 6 e 10 anos, enquanto o pai estava muito ocupado no trabalho. Uma história bem triste. Eu resolvi ficar com o lugar, pois estava muito bem preservado, e eu queria dar uma nova cara para tudo aquilo, e realmente o fiz, pois troquei todos os móveis, decorei a casa do meu jeito e pintei da maneira que eu achava mais adequada. Fazendo isso em pouco menos de um ano, decidi comprar e me manter por lá. Era uma vizinhança muito tranquila. Foram 7 meses de silêncio durante a noite e algumas festas com amigos, mas os meus lugares favoritos na casa era de fato o meu quarto e o porão, pois era lá que eu costumava passar a maior parte do meu tempo lendo. Eu acabei criando um certo bloqueio de relacionamento, pois apesar de levar mulheres para me visitar, eu ainda não estava pronto para assumir nada sério. Nada estranho nunca aconteceu durante todo esse tempo. No máximo, eu percebia que alguns alimentos estavam abertos nas gavetas, mas eu sabia que provavelmente era algum rato se aproveitando da situação. Até coloquei algumas ratoeiras, mas não consegui pegar o meliante, até descobrir o que estava realmente acontecendo. Eu estava fazendo minha leitura noturna no porão, acompanhado de queijo, salame e um bom vinho, quando, de repente, percebi que o queijo estava acabando mais rápido que o comum, pois eu não havia comido tanto assim. Me levantei e tentei procurar o meu companheiro ratinho, mas nada encontrei. Então, assim que me sentei para retomar minha leitura, escutei o barulho de vidro cair e quebrar. Quando olhei para trás, tive certeza de ver um homem puxando uma criança para dentro de um compartimento secreto na parede. Eu caí da cadeira de susto e fiquei ali parado observando aquela falsa parede. Me levantei e encostei meu ouvido na parede. Era possível escutar um som de risos, como se estivesse segurando-o com as mãos na boca, mas era de mais de uma criança. Eu chamei perguntando se havia alguém ali.
o silêncio se instalou novamente e eu fiquei preocupado. Não havia bordas naquela parede. Era impossível perceber que tinha uma entrada ali. O engenheiro que desenvolveu aquela entrada deveria ganhar o maior prêmio da engenharia. Eu pensei em chamar a polícia, mas gostaria de tentar entender melhor o que era, para saber o que eu estava lidando. No dia seguinte, comprei equipamentos de segurança. No porão, instalei uma câmera da melhor qualidade e no meu quarto, uma tranca digital, para me manter seguro. Deixei de visitar o porão e passei a monitorá-lo apenas pelas câmeras, e pude perceber que a parede se abria durante a madrugada, mas já sabia que eu havia instalado uma câmera lá, pois era possível observar a entrada secreta semi-aberta com dois pequenos olhos fixados na gravação. E eu sabia que aquilo era evidência suficiente para eu chamar a polícia, porém, eu me senti tentado a descobrir o que estava acontecendo. De repente, a parede se abriu com muita força e algo foi arremessado contra a câmera, despedaçando-a na hora. Eu tomei um susto e pude escutar um barulho de passos pesados de alguém correndo do porão até a porta do meu quarto. Vi que a maçaneta girava lentamente, mas a porta não se abriu. Porém, era possível escutar uma risada de criança do lado de fora. Fiquei congelado na cama. Era muito tarde e eu tentei ligar para a polícia, mas eu desisti quando o silêncio retornou. Minha coragem e curiosidade estavam me consumindo por dentro. Em seguida, escutei o barulho de algo bater na janela. Eu fui conferir e vi que havia uma menina pequena ali, no meio do quintal. Ela estava sorrindo e segurando um diário. Então, ela deixou próximo da árvore e retornou para dentro da minha casa, correndo. Ali eu percebi que tinha algo muito estranho acontecendo, pois a respiração na porta do meu quarto se mantinha, e ali eu sabia que eram 3 pessoas, 2 meninas e um homem. Eu não sei explicar, mas eu estava ansioso para descobrir o que estava acontecendo. Então, no dia seguinte, não fui ao trabalho e peguei rapidamente o diário que a menina havia deixado na árvore. Peguei alguns alimentos e me tranquei novamente no meu quarto. E no diário dizia: minhas filhas estavam mortas assim que cheguei do trabalho, pois esqueceram ligado o aquecedor, o que foi fatal para elas. Mantive a pressão em seus corpos acerca de tentar reanimá-las, e fiquei 2 horas sem parar, tentando reanimá-las, e eu não podia perdê-las. Era tudo ou nada. Tive que apelar por rezar e insistir na reanimação, e me veio à cabeça a síndrome de Lázaro, o que me fez ter ainda mais insistência em conseguir o que eu queria. Eu sabia que chamar uma ambulância não seria a solução. Pelo contrário, eu seria preso por ter deixado-a sozinha em casa. Então, caí aos prantos no choro depois de 3 horas tentando reanimá-las. E, para minha surpresa, observei que elas estavam de olhos abertos. Eu fiquei extremamente feliz e as abracei prometendo que nunca mais ia deixá-las, e foi o que fiz. Me dediquei aos trabalhos apenas dentro da minha casa e fiquei mais tempo com elas. Minha filha mais velha ficava calada, mas às vezes sorria para mim, e eu sabia que ela estava bem. Já minha filha mais nova vivia sorrindo, mas não era para mim, era para tudo que ela fazia pela casa. Ela estava cada vez mais bagunceira, pegava os móveis e arrastava-os pelo local, e na maioria das vezes suas brincadeiras eram voltadas a matar algum inseto de maneira dolorosa, arrancando seus membros ou botando fogo nele. Eu percebi que elas haviam mudado. Pararam de envelhecer, mas ainda assim eram minhas meninas. Tinham carinho por mim, mas minha filha mais nova estava maldosa. Eu tinha medo dela, mas apesar de tudo, ela me respeitava. Era como se fosse a mistura da minha filha com algo a mais, e com sequelas. Nenhuma delas voltou a falar. Passava a maior parte do dia em casa com elas, tentando controlar o comportamento violento da minha filha mais nova, até que um dia percebi que a porta da sala estava aberta e sabia que uma delas havia saído. Corri para procurá-la por todo lugar e percebi que ela estava no quintal do vizinho, com uma faca enfiada no pescoço do seu pitbull. Peguei-a no colo e corri para dentro de casa, e enquanto corria, ouvi o vizinho gritar de raiva e seguir o rastro de sangue.
Corri e coloquei minha filha atrás da porta do porão, mas o homem já estava na minha frente, possesso de raiva. Ele era grande, pois era lutador de luta livre e estava com os seus hormônios explodindo. Então me empurrou e viu minha filha sorrindo com a faca na mão. Sem pensar duas vezes, deu um chute na cara dela e eu gritei para ele parar, mas eu estava tentando me levantar, pois o empurrão que ele me deu foi muito forte. Enquanto eu levantava, observei que minha filha pulou nas suas costas e passou a faca no seu pescoço. Em seguida, os dois caíram pelas escadas do porão. Eu desci correndo procurando. Observei que minha filha mais velha já estava no porão, parada olhando os dois corpos caídos. Então, observei que o corpo do homem havia praticamente esmagado o corpo da minha filha. Mais uma vez, eu já não tinha mais nada a perder. Decepei o vizinho e troquei a cabeça da minha filha pelo corpo dele, e torci para dar certo, pois eu sabia que algo maligno já estava nela, mas ainda assim não queria perdê-la. Puta que pariu, o que foi isso que eu acabei de ler? E eu fiquei chocado pela origem daquelas crianças. Entendi que a mais velha foi a que deixou o diário para mim. Decidi que eu estava correndo perigo, então chamei a polícia e continuei no quarto. Assim que uma viatura chegou, gritei pela janela dizendo que eu estava no quarto. O segundo andar era alto, certeza que eu quebraria a perna se tentasse pular. Escutei os dois policiais chegando e, de repente, barulhos de tiros e briga. Eu abri a porta para tentar ajudar, mas vi apenas que aquele homem enorme com cabeça de criança espancava os policiais e deixava a cabeça deles como geleia de tanto soco que estava dando. E estava rindo enquanto olhava para mim. Tranquei a porta e me arrisquei pela janela. Eu pulei e quebrei o tornozelo. A dor era enorme, mas eu tinha que chegar até a garagem para fugir para o mais longe dali. Enquanto eu estava mancando em direção à porta da garagem, vi que a menina mais velha estava segurando as chaves com a porta semi-aberta do carro. Eu peguei-a pelo colo, liguei o carro e saí de lá na maior velocidade. A menina homem apareceu pela rua e começou a correr atrás de nós. Alguns quilômetros de distância depois, percebi que a menina mais velha estava com a mão na minha coxa, tentando se comunicar, e dessa vez observei que ela não estava sorrindo, e eu entendi que ela não queria se separar da irmã. Eu abri a porta, deixei ela sair e dei um beijo em sua testa, pois ela salvou a minha vida. Peguei o carro e segui sem rumo, tentando processar tudo o que havia vivido naquele momento, até observar pelo retrovisor que a menina mais nova estava sentada no banco de trás.